Ceará. Em Ceará, Fortaleza. chegou em Fortaleza. Capital do Ceará é Ou no Fortaleza. Ceará. Não pode falar em No Ceará. Não, é no Ceará. O Ceará. Corinthians chegou em Ceará. VAR. VAR. E... Tá tudo errado, né? Tá tudo Você é errado, apresentador, foi, cara. Ceará. Sabe quem foi lá, ó, no campo? É muito mito, fala a verdade. O É um mito, monstro. O mito. Olha É lá, um monstro. Rogério Ceni foi lá, Foi visitar os... foi visitar o pessoal, abraçou o Osmar Loz. O que ele falou Foi pro uma Osmar Loz? recepção, Cuidado. foi uma recepção muito legal. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Foi no Castelão ou foi no PV isso? É no PV, PV. né? Não, isso é no centro de treinamento, centro de treinamento do Fortaleza. do Fortaleza? é. Olha, sei... O Ceará sei- empatou ontem, 2-2. Sei que serei... Fortaleza empatou com o Sei Figueirense. sei que as pessoas vão criticar tudo. Anularam o gol do Você Figueirense. imagina o Rogério Ceni técnico do Corinthians em 2019? Esse é um nome que pode ser colocado, E aí, inclusive, mano? na relação. Eu não Eu acho que o Rogério... Olha ele com o Roger lá, olha lá. nem o Rogério aceitaria isso. O baita abraço dele do Roger. Jogaram juntos? Olha, juntos, eu São acho Paulo. que não aceitaria, concordo, mano. Mas você sabe que eu acho que aquele vínculo visceral, sanguíneo com o São Paulo, eu acho que já se desfez do Rogério. Ah, não acho. Acho que não. Eu não acho que o Rogério hoje. Não acho que. Não é que se desfez, é claro, a história dele com o São Paulo jamais vai ser esquecida. Mas eu não acho que isso impediria, não. Eu acho que o jeito que o São Paulo dispensou o Rogério e tudo mais, aquele encanto, aquela nosso coisa. olho agora. Seria uma boa, Rogério. Seria, pro O futebol Rogério vai seria uma estar. coisa O Rogério vai estar Você no acha que o time. Rogério nunca aceitaria? Não acho que ele nunca aceitaria. Eu acho que o Rogério estará num time grande no ano que vem, num time de primeira divisão. Dentro do futebol paulista, eu duvido. A não ser que ele queira ficar no Fortaleza, subindo com o Fortaleza. Acho muito bacana o que está acontecendo. Aliás, ontem ele jogou contra o Denis, o reserva dele, né? O Denis estava E no o técnico banco do Figueirense é o Milton Cruz. É o Milton Cruz. Olha só que Exatamente. coisa- Era, tudo em casa, tinha né? uma estrutura São Paulina naquele jogo. de ontem. Muito interessante, curioso. Mas eu acho que esse período do Rogério no Fortaleza está sendo uma coisa... Uma das coisas mais legais do futebol brasileiro esse ano. Muito mesmo. É que a gente não dá muita atenção pra Série B, mas acho que está sendo uma das coisas mais legais. É que Por exemplo, Não dá atenção. você acha que... Nós fizemos toda a rodada. Por né? exemplo, eu acho que ele vai subir e espero que ele seja campeão, que eu gosto muito e torço pelo Rogério Ceni, com o Fortaleza. Você acha que é impossível? O Corinthians, o André jamais ligaria pra ele? Ele jamais aceitaria? Você acha que é viagem, Pascoal? A história dele no São Paulo, o 100º gol dele como goleiro, né, foi contra o Corinthians batendo falta. No Júlio César. Não, segundo a FIFA, foi o 99º. Não. Aquele foi o 100º. Você sempre Você quer tirar até o gol do até Rogério? o gol do Rogério Ceni ele quer mudar. Foi contra o Ele fez, Corinthians. mas não foi só do Júlio Não, mas César. é o seguinte, o Júlio César deixou. O Júlio César deixou. Não deixou, não. Ele tem aquele Não, bracinho o de Corinthians Horácio não lá. perde, Gente. não sofre gol, é só Sofre. quando ele escolhe. Doce derrota. É. Tanto que ele sofreu. Olha lá, No 99º. olha lá. Não desvirtuemos o assunto. Barueri, né? Pascoal, você acha viagem? O Andrés jamais ligaria pro Rogério Ceni pra convidar? Porque o Andrés, pra algumas coisas aí, o Andrés gosta de remar contra a maré, né? Em algumas situações sim, mas eu acho que nesse caso não. Não, aí não tem como. É tão emblemática a E passagem o Rogério dele pelo também, São você acha que não Paulo. aceitaria jamais o Corinthians? Eu já não sei, eu concordo com o Flávio. A saída dele do São Paulo foi meio que chocante pra ele. Não é uma coisa meio- que impede agora. Eu acho que ele não tá mais engessado ao São Paulo. Ah, mudou muito o São Paulo da época que ele saiu pra agora. Ele, mas como não tá você engessado, desvincular a imagem do mudou Rogério ele também, Ceni do São Mudou, Paulo. exatamente. E mudou Eu muito acho- o Rogério também. eu acho que ele voltaria a trabalhar O no São Rogério Paulo. Ceni, ô Não, Sormani, o acho Rogério que ele Ceni voltaria é o só maior pra jogador da Era história um de São por Paulo. vez. A discussão agora é o seguinte: você acha que o André jamais ligaria para convidar? Jamais. E você acha Jamais. que ele jamais aceitaria? Não. Eu acho que o Rogério até poderia aceitar trabalhar no Corinthians. Poderia. Mas eu acho mais fácil o Rogério aceitar trabalhar no Corinthians do que o Andrés ligar pro Rogério. Eu acho mais fácil. Eu acho que 50-50. Não acho. Nem o Andrés, Não nem acho. o Rogério. E não é pelo falta de profissionalismo, nada disso. Eu tô com o Mano. A ligação do Rogério com o São Paulo é muito forte, muito emblemática. E a rivalidade São Paulo e Corinthians é extremamente acirrada. Então o Rogério, até pela história que tem no São Paulo, não seria bem recebido pela torcida do Corinthians. A questão é essa, o Rogério nunca se sentiria confortável com a arquibancada. Seria sempre uma aprovação por dia. Talvez isso minasse Eu o também tô trabalho, mudando de o futuro opinião. do Rogério Ceni, Eu tô achando que infelizmente. tem razão. Porque tem uma coisa que precisa ser dita também. O Rogério, pelo período que teve com o São Paulo, ele nunca foi um cara que maltratou ou desrespeitou qualquer tipo de rival. Muito pelo contrário. O Rogério sempre foi um cara muito educado, nunca se envolveu em polêmica, nunca falou qualquer tipo de gracinha. O Rogério sempre foi mal visto pelos rivais, pela competência que ele teve e pela ligação forte, pelo respeito ao São Paulo. E hoje no Brasil a gente Não é sabe só como é que é isso. complicado. Não é só isso. O Rogério Não é sempre só foi um isso. cara, o Rogério sempre foi um cara, Sormani,
que a educação do Rogério e o senso do Rogério opinativo muito forte, muito inteligente, isso sempre causou certa inveja e dor de cotovelo em muita gente do outro lado. O Rogério, nos bastidores e pela ligação que eu tive como jornalista, sempre foi um cara muito atencioso conosco, nunca tive qualquer tipo de problema ou desavença com o Rogério, muito pelo contrário. Então, assim, a personalidade do Rogério, sempre ser um cara muito inteligente, sempre ser um cara muito bem articulado, isso sempre causou inveja em rival, e em especial contra o Corinthians pela competência que ele teve em campo. Eu acho que isso aí não tem absolutamente nada a ver. Quando o cara, por exemplo, o Paulo André, ele ia falar alguma coisa, beleza, eles punham o ponto de vista dele, aí ele falhava no lance. Olha, mas pega no pé do Paulo André, porque o Paulo André é um cara inteligente. Ai, mas pegam no pé do Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni é inteligente. Não tem nada mais absurdo do que isso, com todo respeito, Facincani. O Rogério Ceni é um cara que ele se posiciona. O cara, quando tem uma opinião contundente, ele pode incomodar ou agradar. Tá certo? Isso faz parte. Não é porque o cara é inteligente, não, mas porque o cara é culto, bem articulado, porque o cara pinta quadros. Mas gente, isso causa. Essa frescura não é. Mas tem o Rogério Ceni, ele é um cara. Sim, cara. O Rogério Ceni, ele é um cara que ele sempre pela postura dele, ele passou uma antipatia. Ele não é um cara carismático como o Marcos é. Não, carismático ele é. Não, é verdade. Carismático ele é. Ele não seja simpático. Pois é, é verdade. O Rogério não é um cara. Esse é o grande problema. Carismático ele é. Vamos lá. O Rogério Ceni, pela postura dele, Sormani, muitas vezes ele passa antipatia. Ele é carismático sim, porque todo mundo quando passa ouve antipatia o Rogério significa Ceni o quê? Ele é antipático? Fala. Mas eu acabei de falar. Pode não ser simpático. Usa a palavra. Usa a palavra. Peraí, deixa eu terminar. Eu sou um cara antipático. Deixa eu terminar. Eu sou antipático. O que eu disse é que o Rogério Ceni... O Rogério Ceni também é. Peraí, deixa eu terminar. Por isso que os caras não gostam dele. Ele é antipático. O que eu disse... Deixa eu terminar, gente. Cacete. Não, é que você tá fazendo rodeio e não quer dizer. O que eu disse a princípio, que foi um termo equivocado, é que ele não era um cara carismático. De fato, ele é. Ele é, porque quando ele para falar, todo mundo ouve. Então ele é carismático. Porém, ele tem uma postura antipática. Isso, o Rogério Ceni não é um cara agradável quando ele vai falar perante as câmeras. Ele é antipático, Rogério Ceni? Ué, perante as coletivas que eu vi, sim. Eu não acho, Eu gosto dele pessoalmente, Sormani. Assim como eu gosto de você. E você também é antipático. Eu vou dizer mas é verdade. Mas ele não é antipático. O Sormani é antipático. O Sormani é escroto. Não é. Mas o Rogério, Benja, até pela postura que ele tinha perante os repórteres, perante os jogadores, ele não era um cara que é como o Marcão, por exemplo, que gozava do prestígio de todo mundo. Não era. Mano, tem gente ele divide muitas opiniões. Tem gente que é simpática pra todo mundo. O Golias é simpático. O Ronald Golias. Putz, gênio, o melhor o Marcão. O Pelé do Tem gente que é muito simpática pra uns e não é pra outros. Por exemplo, o Felipão não é um cara simpático pra você, Pascoal? Pra mim, eu acho antipaticíssimo. Eu acho o Rogério Ceni é um cara muito simpático para as pessoas que estão mais próximas dele, da torcida do São Paulo, não sei o quê. E é muito antipático a outros. Isso é normal, normal. Carisma o cara tem. Mas eu não acho que é postura. Veja bem, ontem o time dele ia jogar, né? O time dele jogou. Ele foi lá cumprimentar o pessoal lá. Foi lá no prédio do Corinthians. Mas isso foi hoje, não foi? Não, foi ontem. Foi ontem. Ele foi antes do jogo do Fortaleza. Antes do jogo do Fortaleza, foi lá, foi cumprimentar o pessoal. Então, por exemplo, isso é uma atitude simpática. Legal. Sim. Então baita. E eu acho, insisto, acho que está fazendo muito bem pro Rogério Ceni essa temporada fora. O Rogério Ceni, ele não é antipático. Não é. Não, a postura dele nas coletivas, Acontece o seguinte, o Rogério Ceni, mas quem convive com ele fala o oposto. Olha, eu vou te falar, conheço o Rogério Ceni há pelo menos quase 20 anos aí. Um cara fantástico. Ele também sempre me tratou bem, eu não posso falar. Um cara, gente boníssima, simples, humilde. O hobby dele, entre aspas, é trabalhar. Ele é um workaholic, ele tem uma obsessão pelo trabalho, que é uma coisa assim, às vezes até meio doentia. Ele ficava no CT de São Paulo 10, 12 horas por dia, não tem cabimento. Lá no Fortaleza ele deve estar fazendo igual. O problema não é problema, acontece o seguinte, contemporâneo do Rogério Ceni era o Marcos. Também goleiro e também jogando no rival. O Marcão é um cara... bonachão, bem-humorado, tirador de sal. O Rogério sempre foi um cara mais sério. Isso. Sério não significa ser antipático. Claro. Entendeu? Sério não significa ser que o cara é arrogante, nojento e tal. Muito pelo contrário, ele é sério, é diferente. Não, mas o Dida era sério e ele não passava o ar que o Rogério Ceni passa. Quem? Dida. Mas o Dida nunca dava nem entrevista. O Dida era retraído. Deixa eu te falar, o Dida, quando o Corinthians foi campeão do mundo, quando tá aqui no Maracanã, o Edmundo, quando chutou o pênalti e foi fora, a cara do Dida parecia que o Corinthians tinha perdido o título. Por exemplo, se o Rogério Ceni faz isso, é arrogante, é nojento, não é. O Rogério Ceni não é. E eu vou dizer um negócio pra você.
Não tem nada. Daqui a pouco os caras estão falando, olha, o pessoal do Fox Sports Radio falou que o Rogério Ceni vai ser técnico do Corinthians. Ninguém está falando. Mas estamos fazendo aqui uma suposição, porque o Rogério foi lá, é um treinador novo. Seria um dos fatos mais bombásticos mas eu acho que da história do futebol brasileiro. Dá pra ampliar. Seria se o Rogério Ceni fosse técnico do Corinthians. Eu acho que dá pra ampliar essa Seria genial. Acho que a gente fica Eu adoraria. A gente fica concentrando um pouco no Corinthians, seria na verdade. bombástico? Bombástico, sim. Genial, não. Genial. Discordo. É o maior ídolo da história do São Paulo. É um cara extremamente vinculado com o São Paulo. É um cara que não teria sossego no Corinthians. Tá de brincadeira. Não tem nexo pensar nisso. Eu concordo com o Mano e concordo com o Facinho. A gente já sabe a história de Paulo Nunes do Corinthians. Mas é muito difícil. O Paulo Nunes zoava o Corinthians. E outra coisa o Rogério também, Ceni e o Pipinho outra nunca coisa zoou. também que a gente tem que levar em consideração é o seguinte. Nunca mesmo. O relacionamento do Rogério com a torcida do São Paulo. Como a torcida do São Paulo viria exatamente essa situação. Quer dizer, um cara que sempre foi tratado com muito carinho, foi carregado nos ombros pela torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo tem uma adoração, tanto é que ele é o maior ídolo da história do São Paulo. Ele é mesmo. Como é que a torcida do São Paulo receberia o Rogério Ceni trabalhando no Corinthians? Ódio mortal. E o Rogério Ceni não vai fazer isso mesmo. Ele não precisa disso. Será? Não faria. Não faria. Não faria. Não faria porque aí é que tá. Existem 19 outros clubes da primeira divisão. Só uma vírgula. O Zico sempre deixou claro que jamais trabalharia no Brasil porque não conseguiria enfrentar o Flamengo. Exatamente. Então vai menos por aí. E eu pelo que eu observo da personalidade do Rogério, acho que ele jamais faria isso. Jamais. Não é pelo fato de ele não ter sossego no Corinthians. Desafios ele sempre aceita. Ele sempre está disposto a encará-los. Rogério Ceni sempre foi assim. Até porque, na época dele, quando ele era moleque e entrou no time do São Paulo, ele batia falta. Era um desafio para ele. Ninguém fazia isso no Brasil. Você tinha o Chilaver que fazia no Paraguai, mas no Brasil ninguém se atrevia a fazer isso. O Higuita na Colômbia. O Higuita não batia falta. Não batia. Claro que sim. Como não? O Higuita não batia falta. O Higuita fez gol de semifinal de Libertadores, Atlético Nacional e River Plate. Mostra pra mim aí no YouTube. Eu não vi. Vou te mostrar. Se você mostrar, uma das narrações mais emblemáticas da O Chilaver batia falta. O Higuita não tem memória disso. Tem. Então era um desafio muito grande pra ele dirigir o Corinthians. E ele aceitaria. Porque nada o intimida. Mas a relação... não é a relação, a ligação dele com a torcida do São Paulo. Não é a ligação também. Ele tem... A proximidade. Não, deixa eu pensar. Ele tem um carinho muito grande, não é dívida também, entendeu? Com o respeito que ele tem pelo São Paulo, entendeu? É uma coisa tão grande que eu acho que ele jamais trabalharia em qualquer time grande de São Paulo. Acho que ele trabalharia em qualquer time aqui do Rio de Janeiro. A mesma coisa em Belo Horizonte e idem para Porto Alegre. A mesma coisa. E então não teria problema nenhum. Aqui, lá em São Paulo, acho que isso jamais aconteceria. Porque a torcida do São Paulo jamais aceitaria isso. E ele tem Mas a torcida do São Paulo, senhor Mani, é verdade, eu concordo, ficaria muito magoada. Mas o tempo vai passando e essas coisas vão começando a se dissipar. A torcida do São Paulo ficou muito do lado dele quando ele foi mandado embora? A torcida do São Paulo foi muito indiferente a ele. Tá, indiferente a saída é uma coisa. Ninguém quis comprar a briga. Ninguém comprou a briga. Indiferente a saída é uma coisa. Indiferente a ele sentar-se no banco do Corinthians para ser treinador é outra coisa. O que é respeito vira raiva. O que a torcida do São Paulo Aí que é o problema. O que é respeito vira raiva. Exatamente. Ele não vai querer isso. Talvez ele não queira. Ele não vai querer comprar essa briga. Mas aí, pô, então que diabo de torcida é essa que vai ter raiva do cara só porque o cara quer trabalhar? É assim, Flávio. Eu sei que é, mas é uma coisa interna que o cara tem de avaliar, entendeu? Então, mas eu acho que ele jamais faria isso. Pode ser. Jamais. Na verdade, não é que a torcida do São Paulo foi indiferente ao Rogério. Você está me desmentindo. Eu acabei de falar que foi e agora você falou que na verdade não é. Que legal isso, bacana. Eu volto de férias, a primeira coisa que você fala é que eu tô falando mentira. Ai, nossa. Beleza, boa. Ai, você tá... Não, mas não é? Eu falei, eu acabei... Você precisa parar com esse de boberite. Na verdade, gratidão, Rogério, desculpa, o Rogério Homem tá nos ouvindo na redação e falou exatamente. Rogério, obrigado. Gratidão
a gratidão que o Rogério Ceni tem com o São Paulo e com a torcida do São Paulo o impede de jogar em qualquer outro time. Valeu, Rogério. O torcedor do Corinthians também não aceitaria. Viu? É o seguinte, acho difícil. Não? A rejeição é muito grande. Eu aceitaria. Eu acharia sensacional. Rogério Ceni, eu acharia sensacional, cara. Você é torcedor do Corinthians, é que você gosta do Rogério. Eu gosto do Rogério, eu torço pro Corinthians e tem outro detalhe, que eu acho que o futebol, às vezes, precisa de coisas... Um gol. 25 gols em 200 jogos. Gente... Eu acho que o futebol nos últimos 20 anos virou uma coisa muito comercial, muito só dinheiro. Às vezes é difícil ter fatos novos e tal. Cara, seria uma coisa para mexer, um marketing incrível, a reação das pessoas, algo que ia mexer um pouco com a mesmice do futebol. Eu acharia... Quer mexer, traz Guardiola. Eu acharia genial, Pascoal. Genial. Eu acho que é difícil ele aceitar. Acho que seria legal também, concordo, mas isso não vai ser. Se ele vai aceitar, o outro vai convidar outra história. Eu estou só dando uma opinião. Pascoal, você tem 40 anos no futebol. Nesses 40 anos trabalhando, não seria, sem dúvida alguma, uma das coisas mais surpreendentes que você já teria visto na tua carreira? Sim, por exemplo, o seu Brandão trabalhou em todos os times de São Paulo. Mas não é dedicação do Rogério. O seu Brandão trabalhou em todos. Mas já aconteceram coisas. Não é o ídolo do rival. É que o Rogério, Pascoal, o Rogério tem... A situação do Rogério com São Paulo ela é muito extrema. Ele é um ídolo. Mas já aconteceram coisas parecidas. O Reinaldo jogou no Cruzeiro. O Reinaldo. No finalzinho. O Reinaldo. Mas jogou pouco. O Nelinho jogou no Atlético. O Éder também. Muito tempo. Então, o Éder também. O Éder também trocou. E nós estamos falando de trocar Grêmio de trocar Atlético por Cruzeiro. Né? No Sul já teve também. O Marcelinho Carioca jogou no mais Santos. icônicos. O Marcelinho Carioca jogou no Santos. O Sócrates jogou no Santos. Jogou não, ele passou por lá. É diferente. Mas o Marcelinho não jogou no São Paulo nem no Palmeiras. O Edmundo jogou no Corinthians e no Palmeiras. O Santos não é para nenhum dos três times de São Paulo um adversário. Mesmo assim, o que o Marcelinho jogou lá, ele não tinha sossego, Benjamin. O Marcelinho não tinha sossego no Santos. A torcida do Santos vetou o Vampeta no Santos. Ele jogou. O Luxemburgo queria levar o Vampeta pro Santos e a torcida do Santos vetou. O cara, quando é muito identificado, é difícil ele conseguir desvincular a imagem, Benja. Eu tiro do pé pro clube e pro profissional. Pro Rogério seria ruim, pro Corinthians seria ruim. Ninguém ganharia com essa transação. O Paulo Nunes, pela bola que ele já jogou. O Paulo Nunes é diferente. O Paulo Nunes. Benja, o torcedor, ele não vai conseguir desvincular. O Corinthians toda hora. Independente da zoeira, Benja. Independente da zoeira. O Paulo Nunes jamais ia jogar no São Paulo. Mas aí que tá, Benja. Esqueça a zoeira. Mas o fato do Rogério Ceni ter sido o maior jogador da história do São Paulo Futebol Clube impede o cara de ser um profissional dentro do Corinthians. Não tem jeito. Não tem jeito. Você não tem como desvincular. Olha, esquece o jogador, agora é o treinador Rogério Ceni. Não existe isso. Concordo. Não tem como. É a mesma pessoa, cara. É a mesma pessoa. Não, eu não falei que não tem rivalidade. Eu tô falando o que eu acho, na minha opinião, seria uma das coisas mais bombásticas da história do futebol brasileiro. Eu concordo muito mais uma coisa que mexe com a mesmice que tá isso aqui. Concordo na linha do Flávio dizer que o tempo pode... Sabe, dá uma... o tempo vai acertando as coisas, vai abaixando a poeira. São outras gerações, são pessoas que não vão se trocar. Eu acho que são duas perguntas. Essas pessoas, esses ícones, esses ícones, eles transcendem gerações. As coisas estão acontecendo muito rápido. Não. O torcedor do Santos hoje não faz ideia de quem é o Pelé. Mas se o Pelé se ligasse hoje ao Corinthians, ia ser um problema muito grande. Claro que sim. Embora dos torcedores do Santos hoje, poucos tenham visto o Pelé jogar. O Rogério Ceni também. É um mito, percebe? O apelido vem bem a calhar. É um mito. E o mito, ele transcende fronteiras não, épocas. Vai ficar pra sempre. Acho que o tal de mito... O Muricy era identificado com o São Paulo, começou a jogar no São Paulo, jogou no México. Mas o Muricy não era nem de longe o que era o Rogério Ceni. Ele se tornou muito mais identificado com a torcida de São Paulo como técnico e como jogador. Foi treinar o Palmeiras. Sim, ok, beleza. Mas ele não tinha aquela identidade com que o Rogério São Paulo? tem. Não, o Muricy não. Bicampeão com o São Paulo? Não. Antes do tricampeonato brasileiro, não tinha. Ele era um grande jogador que passou pelo São Paulo. O que foi intenso, Foram 3 anos, Flávio. O Leão foi ídolo do Palmeiras, foi campeão do Corinthians. O Leão foi ídolo do Palmeiras. O maior goleiro da história do Palmeiras foi pra mim também. Pra caramba, foi campeão. Pra mim também. Só que o Leão saiu do Palmeiras, você sabe do jeito que ele saiu. O Rogério não passou por isso no São Paulo. Saiu chateado agora. O Leão saiu do Palmeiras
por conta daquela final contra o Guarani no Campeonato Brasileiro, 88. quando ele deu uma antebraçada no Careca, saiu o pênalti e o Palmeiras perde a final do campeonato. O Leão era um cara muito contestado. Embora tivesse uma personalidade muito semelhante à do Rogério Ceni e fosse também uma figura antipática, na época, hoje o Leão mudou demais. Demais. O Leão hoje é outra pessoa. Outra pessoa. E, embora tivesse uma personalidade firme, uma postura firme, né? Opinativo, mas tinha 10 anos de Palmeiras e foi no Corinthians, mano. Ele nunca teve no Palmeiras o mesmo reconhecimento que o Rogério teve no São Paulo. Porque o mundo era diferente. Não é. É que o Palmeiras tinha o Ademir da Guia. O mundo é diferente. É que o Palmeiras tinha o César Maluco, o Dudu, o Leivinha. O Leão era mais um ali. Ele foi titular do Palmeiras em 1970 até 78 por 10 anos. Eu sei, Flavinho. Ele podia ter sido titular durante 20 anos. Mas ele não era o maior ídolo daquele time do Palmeiras. O maior ídolo daquele time do Palmeiras era o Ademir da Guia. E se o Ademir da Guia parasse de jogar e fosse ser treinador do Corinthians, o Palestra Itália, o Jardim Suspenso iam desabar. Iam desabar. É isso mesmo. O Leão não. O Leão não. O Ademir sim. O Pelé sim. Percebe? O Zico sim. O Dinamite sim. É isso que eu tô falando. O Paulo César Caju foi ídolo em várias torcidas. Jogou no Flamengo, jogou no Fluminense, jogou no Botafogo, não lembro se ele jogou no Vasco. Acho que não. Acho que não. O Gerson também jogou. O Gerson começou no Flamengo, moleque ainda foi para o Botafogo, foi negociado com o São Paulo e o São Paulo negociou com o Fluminense. O Romário, sim. O Romário Nasce no pode Vasco, ser exceção volta e confirma ao Flamengo, a regra. Gente, o Ronaldo Fenômeno jogou no Barcelona e no Real, jogou no Milan e na Inter. Mas o Romário nunca teve com o Vasco o mesmo sentimento que o Rogério Ceni teve em São Paulo. Eu sei, mas quem colocou não foi ele, foi a torcida. Ele não tinha essa diferente de você nascer no clube, tem. né? O Rogério, essa gratidão do Rogério com o São Paulo, eu não vejo, por exemplo, no Romário com o Vasco. Eu vejo o Edmundo. O Edmundo também jogou em outros times. Essa gratidão do Rogério com o São Paulo, ela